Olá, bom dia. Hoje uma das nossas disciplinas é a ESOC, Educação Socioemocional, e a gente vai trabalhar hoje com uma fábula. Vocês lembram que a prof comentou um dia lá na sala que fábula é uma história que sempre traz uma lição pra gente, que traz uma mensagem, né? Uma moral. Então, hoje a fábula escolhida para nossa aula de ESOC se chama O Leão e o Ratinho. Então, a prof vai contar a história e depois tem as atividadezinhas para vocês realizarem, tá? O Leão e o Ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear por cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata dele. Tadinho do ratinho, né? Tanto o ratinho implorou, pediu que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta tremer com seus urros de raiva. Nisso, adivinhem quem apareceu? Isso mesmo, o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu a corda e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha a outra. Então, quando o leão soltou o ratinho, ele nunca imaginou, né, que um dia um bichinho tão pequenininho como o ratinho poderia salvar a sua vida. Mas o ratinho ficou tão agradecido por não ter sido devorado pelo leão, que quando ele viu o leão em apuros, ele resolveu voltar e retribuir a boa ação do leão e ajudou o leão soltando ele das garras dos caçadores, né, da rede dos caçadores. Então, essa história, ela traz pra gente um ensinamento, né? Que tudo aquilo que a gente faz de bom pelo outro pode retornar pra gente também como uma coisa boa, em forma de uma coisa boa. Então, nada daquilo que a gente faz de bem fica em vão, né? O bem sempre volta pra gente, por isso que a gente precisa praticar boas ações, a gente precisa ter solidariedade, ajudar as outras pessoas, porque quanto mais a gente fizer o bem, mais coisas boas acontecerão pra gente também. Dessa atividade, desse texto, dessa fábula, então agora a gente vai fazer algumas atividades. Depois vocês podem ler de novo o texto, né? A prof mandou para vocês ele assim, digitado, e vocês podem ler novamente para responder. Tem algumas perguntinhas que vocês vão responder de marcar. A primeira diz: quem dormia debaixo de uma árvore? Então, vocês vão receber essa folha, a primeira folha, e aí vocês vão marcar a resposta certa. Quem dormia debaixo de uma árvore? Um ratinho, um leão ou alguns bichos? Número 2. O que o leão fez com o ratinho? Quando o ratinho ficou lá perto dele, né? Ele soltou, comeu ou prendeu? Número 3. Como os caçadores pegaram o leão? Com uma caixa, com uma boia ou com uma rede? Vocês vão marcar um xizinho na resposta certa. Número 4. O título da história é O Leão e Seus Amigos, O Leão e os Caçadores ou O Leão e o Ratinho? Número 5, tá na segunda folhinha, tá? De atividades, ó, nessa aqui. Número 5. O leão estava cansado por quê? Foi caçar, foi passear ou foi pescar? O que o leão estava fazendo na floresta, será? Número 6. Todos os ratinhos conseguiram fugir, menos um, que o leão fez o quê? Prendeu, comeu ou beliscou? O que o leão fez com o ratinho quando o ratinho ficou lá? O que ele fez? Número 7, qual é o título da história mesmo? Então, vocês vão marcar novamente qual que é o título da história aqui para não esquecer. E número 8, qual a lição que podemos aprender com essa fábula? O que a fábula ensinou para vocês? Qual é a lição que ela ensinou para vocês? Então, vocês vão escrever aqui qual que é a lição que vocês aprenderam com essa fábula. Depois, no final, depois que vocês responderem todas as questões sobre a historinha do leão e do ratinho, vocês vão pintar as imagens sobre a história
vão recortar e colar no caderno de desenho na sequência certa como que aconteceu a história, tá? Vão colocar o título, a data de hoje, dia 7, colocar o título, o nome da história, o Leão e o Ratinho. Não esqueçam de colocar o nome da história. Sempre tem que colocar para a gente saber do que está se tratando lá no caderno de desenho. E depois recortar e colar na ordem certa dos acontecimentos da história conforme foi acontecendo. Nem que vocês tenham que ler novamente a historinha para fazer, tá bom? Então essa é a nossa história, a nossa aulinha de Ezoque de hoje. E a prof deixa um beijinho para vocês.